Conta-se que há muito tempo atrás, na China, existia um imperador. Era um imperador justo, que dedicou a sua vida inteira ao seu povo. E exatamente por ter dedicado a sua vida inteira ao povo, não se dedicou a mais nada. Não se casou, consequentemente não teve filhos. E chegando à idade idosa, o imperador se viu num dilema. Se morresse amanhã, quem herdaria o Império Chinês? Essa pergunta lhe martelou a cabeça e durante uma noite inteira ele pensou numa resposta. Mas quando o primeiro raio de sol surgiu, a resposta surgiu como uma iluminação. O imperador mandou então que os seus soldados visitassem todas as crianças da cidade e pediu que todas elas se dirigissem à cidade proibida. As crianças, seguindo o que o imperador mandou, largaram tudo o que estavam fazendo, subiram as escadarias e foram à cidade proibida. E lá se posicionaram à frente do palácio, esperando o imperador. O imperador saiu pela porta principal. Atrás dele vieram vários homens que traziam sacos imensos. O imperador contou todo o seu drama, falou sobre a ausência do príncipe imperial e disse que cada criança receberia um punhado de sementes. Teria 1 ano para cultivá-las. Depois de 1 ano, cada uma deveria levar a sua planta. E a planta mais bela e vistosa venceria. Aquele que vencesse herdaria o Império Chinês. As crianças ficaram todas muito animadas, porque tinham a possibilidade de virar príncipes, mas em especial existia um menininho, pequenininho, chamado Ping. Ping era filho do jardineiro imperial, tinha cultivado plantas desde pequeno e ficou animadíssimo. Colocou as 2 mãozinhas uma ao lado da outra e recebeu as suas sementezinhas. Depois tapou-as e foi andando bem devagar para que o impacto dos seus passos não resultassem na quebra das sementes. Chegando em casa, colocou-as em cima da mesa, separou-as e tentou se identificá-las. Pegou um grande livro, olhou e não encontrou sementes como aquelas. Eram sementes muito especiais, mas desconhecidas. E sementes desconhecidas mereciam um tratamento que dava certo para quase tudo. Pegou um vaso. No fundo do vaso colocou pedras para não acumular água. Depois colocou uma camada de adubo, depois colocou uma camada de terra, depois colocou uma camada de palha e mais uma camada de terra. Fez um buraco bem no meio com o dedo e depositou as sementes. Tampou aquele buraquinho e colocou na sua varanda, num lugar onde batia o sol da manhã, mas apenas o sol da manhã, pois não sabia se aquelas sementes gostavam muito de sol. Ping regava 1 vez por semana e ficava lá do lado olhando. 3 meses se passaram. Quando o 3º mês se completou, Ping olhou para o vaso e nada havia germinado. Aquele tratamento não tinha funcionado. Ping então cavucou a terra, achou cada semente, lavou-as com água de rio. Depois pegou um longo vaso, um vaso para plantas que precisam de espaço para ter raízes longas. Lá dentro colocou cascalho, jogou terra vermelha adubada, fez um buraco profundo e colocou as sementes dentro deste buraco. Colocou aquele longo vaso do lado de fora, onde o sol batia bastante. Regou 2 vezes por semana, porque provavelmente aquelas sementes gostavam mais de água. E aguardou. Todos os dias olhava, abraçava, conversava
E depois de 2 meses, nada. Ping começou a ficar um pouco preocupado, porque as 2 fórmulas funcionavam para a maioria das plantas. Cavucou a terra, tirou as sementes, lavou-as em água corrente. Depois pegou um vaso bem baixinho. Dentro colocou o musgo e colocou as sementes espaçadas, porque provavelmente elas não gostavam de estar todas juntas. Dali, daquele vaso de bonsai, o musgo ficava úmido. Colocou-os dentro da sala onde o sol não batia, mas a claridade era constante. Olhava. Após o almoço, olhava. Após o jantar, olhava. Quando acordava, olhava. Antes de dormir, olhava. Mais 3 meses se passaram. Foi aí que no meio do musgo, o Ping viu aquela semente que não germinava. Desolado, Ping retirou as sementes do musgo. Foi para fora, onde ficava o grande jardim da sua casa. E lá as plantas nasciam como queriam, assim como as ervas. Ping achou um cantinho bom, retirou o gramado e as ervas daninhas. Não adubou, nem molhou, apenas jogou. Permitiu que aquelas sementes ficassem ao ar livre. O sol batia quando queria e iluminava. A chuva regava quando queria. O vento acarinhava. Ping nem mais se atrevia a olhar. E 4 meses se passaram. Mas quando Ping foi verificar o que havia no jardim, como a natureza havia agido, ele olhou para o canto onde tinha plantado aquelas sementes e o que havia lá? Nada, apenas terra. Ping pegou aquelas sementezinhas da terra e jogou-as dentro de um potinho bem pequenininho. Lá, largou-as em cima da mesa e chorou. O seu pai, que passava por ali, percebeu a tristeza do filho e se sentou bem à frente dele na mesa. Olhou nos seus olhos. E sábio como era, ouviu as lamentações do filho. Depois, disse que Ping não era culpado. Ele havia plantado, ele havia regado, ele deu amor, ele mudou de terra, ele tentou o que podia. E se aquele era o melhor, nada, o melhor deveria ser apresentado ao imperador. Ping ficou atormentado com as palavras do pai. Guardou aquele vasinho debaixo da cama. Mas quando 1 ano se completou, as palavras de seu pai martelavam a sua cabeça. Ping pegou o seu potinho e se dirigiu à cidade proibida. Chegando lá, ele viu seus colegas, outras crianças. Havia uma menina que tinha uma pequena roseira e eram rosas pequenininhas, lindas. Havia um menino que tinha uma orquídea com uma flor tão grande, mas tão grande, que a flor era maior do que todas as folhas. O outro tinha uma açucena com um vermelho tão forte que até doía os olhos de olhar. As crianças viam Ping passar entre elas com aquele potinho vazio e olhavam com um sorriso no canto do olho. Elas se posicionaram uma ao lado da outra na frente do palácio. E quando o imperador saiu, ele passou pelas plantas. Ele coçou a sua longa barba branca
e acenava que sim com a cabeça, sempre olhando a planta e os olhos de quem a trazia. Às vezes a cheirava. Mas quando chegou perto de Ping, o seu semblante, que parecia muito sereno, se fechou. Os cantos da boca desceram. Ping se ajoelhou e esticou seu potinho para cima pedindo desculpa ao imperador. O imperador apontou para o pote de Ping. Depois apontou para todas as outras crianças e disse: eis aqui o príncipe regente. Depois explicou: a semente que dei a vocês eram queimadas. Nunca nenhuma planta germinaria. No entanto, todos trouxeram plantas lindas, menos este garotinho chamado Ping, que trouxe um pote vazio. Ping se levantou e as outras crianças se ajoelharam. Depois festejaram. Ping foi morar com sua família no palácio. Um dia, como era previsto, o imperador morreu e Ping assumiu seu lugar. Dizem que de todos os imperadores ele foi o mais sábio e o mais justo. Sempre dava a sua verdade, sendo ela uma verdade belíssima, ou sendo ela nada, como um pote vazio. Aí pode voltar? Fala. Dá um negócio de água aí pra fazer o som de água da chuva. Não, o outro. É, isso aqui pode ser som.